Existe um versículo na Bíblia que pode mudar sua vida financeira, curar doenças e quebrar ciclos familiares. Mas 99% das pessoas nunca prestaram atenção nele. E quando você descobrir qual é, nada mais será como antes. Fique até o final, porque vou te mostrar exatamente como ativar esse código divino que está escondido nas Escrituras há milhares de anos. Aqui no canal Atrair Prosperidade, eu vou te revelar algo que poucos percebem. Existe um padrão de criação escondido na palavra de Deus. Não é difícil de entender. Não está em linguagem complicada. Não precisa de teologia avançada para compreender. O problema é que esse princípio confronta absolutamente tudo que nos ensinaram sobre fé, merecimento, esforço e manifestação. Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem milagres de forma natural, como se fossem parte da rotina delas, enquanto outras, mesmo orando intensamente, mesmo jejuando, mesmo frequentando cultos e lendo a Bíblia todos os dias, continuam presas nos mesmos desertos que nunca terminam? Por que certas promessas divinas funcionam para alguns e para outros simplesmente não se cumprem? Porque existe gente que flui na prosperidade, enquanto outros passam a vida inteira tentando merecer aquilo que já deveria ser deles por herança espiritual. A resposta não está na quantidade de fé que você tem. Não está em quantas horas você passa orando. Não está em quantos versículos você decora. A resposta está em um princípio poderoso, um código divino de criação que vou compartilhar com você agora, e que vai revolucionar completamente a forma como você se relaciona com suas orações, com suas declarações e com a própria realidade ao seu redor. Antes de revelar qual é esse versículo, eu preciso que você entenda algo fundamental. A Bíblia não é apenas um livro religioso. Ela é um campo vibracional, um mapa energético, um conjunto de portais espirituais que foram deixados por Deus para que a humanidade pudesse acessar os mesmos princípios que Ele usa para criar realidades. Alguns textos bíblicos são poesia, outros são história, outros são orientação moral. Mas existem versículos específicos que funcionam como chaves mestras, chaves que revelam exatamente como o próprio Criador opera no campo do invisível para manifestar o visível. E uma dessas chaves mais poderosas está em Romanos capítulo 4, versículo 17. E o que esse versículo diz é absolutamente revolucionário. Ele diz assim: Deus vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Agora pare e leia de novo mentalmente. Deus chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Você percebe a profundidade disso? Você entende o que está sendo revelado aqui? Esse não é um versículo sobre ter esperança. Não é sobre esperar que um dia as coisas melhorem. Não é sobre pedir e aguardar pacientemente. Isso aqui é um manual de operação divina. É literalmente o método que Deus usa para criar realidades do nada. E aqui está o detalhe que muda tudo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, o que significa que você não foi feito apenas para observar a criação. Você foi feito para participar dela. Você foi feito para operar com os mesmos princípios que o Criador opera. E o princípio central, revelado em Romanos 4,17 é este: chamar aquilo que ainda não existe como se já existisse. Isso não é autoajuda. Isso não é pensamento positivo superficial. Isso não é repetir afirmações vazias, esperando que algo mágico aconteça. Isso é engenharia espiritual, é a tecnologia da fé aplicada. É o segredo que os grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história compreenderam e usaram para viver no sobrenatural, enquanto todos ao redor viviam apenas no natural. Napoleon Hill, um dos maiores estudiosos do sucesso humano, passou mais de 20 anos entrevistando as pessoas mais prósperas e realizadas do mundo.
E no final de toda essa pesquisa, ele chegou a uma conclusão definitiva. Ele disse que a fé é o único antídoto conhecido contra o fracasso. Mas preste atenção, ele não estava falando da fé passiva, da fé que espera sentada, da fé que torce para que as coisas deem certo. Ele estava falando da fé que decide, da fé que vibra, da fé que se posiciona no invisível antes que o visível obedeça. Da fé que age como se a vitória já estivesse garantida, mesmo quando todas as circunstâncias gritam o contrário. E é exatamente isso que Romanos 4,17 está ensinando. Deus não espera ver sinais de que algo vai acontecer para então começar a acreditar. Ele chama primeiro, ele declara primeiro, ele trata como real primeiro. E é por isso que a realidade se dobra para obedecer a sua palavra. Agora vem a parte que a maioria das pessoas não consegue aceitar. Você também foi chamado para operar assim. Não é privilégio de profeta, não é exclusividade de apóstolo, não é só para quem jejua 40 dias, é para todo filho e filha de Deus que entende a herança espiritual que carrega. Vamos aprofundar isso. Por que esse princípio funciona? Por que chamar as coisas que não são como se já fossem tem poder de manifestação? A ciência moderna está começando a explicar o que a Bíblia já ensinou há milhares de anos. O neurocientista Bruce Lipton, um dos pioneiros da epigenética, descobriu algo fascinante. O cérebro humano não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você imagina algo com intensidade emocional, seu cérebro ativa os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se aquilo estivesse realmente acontecendo. Ou seja, quando você vive algo internamente com convicção e emoção, seu corpo todo registra aquilo como verdade. Seu sistema nervoso responde, suas células respondem, sua bioquímica muda. E quando todo o seu ser trata algo como real, o campo energético ao seu redor começa a se reorganizar para espelhar essa nova frequência vibracional. Isso não é misticismo vago, é física quântica aplicada à espiritualidade. Neville Goddard, um dos maiores mestres da manifestação consciente do século XX, passou a vida inteira ensinando exatamente isso. Ele dizia que tudo que você imagina com sentimento intenso ganha forma primeiro no plano invisível. E tudo que existe no invisível, mais cedo ou mais tarde, precisa se manifestar no físico. Porque o mundo físico é apenas a cristalização do mundo mental e emocional. A matéria é energia condensada e a energia responde à consciência. Então, quando Romanos 4,17 diz que Deus chama as coisas que não são como se já fossem, o que está sendo revelado é a sequência exata da criação. Primeiro vem a consciência da coisa. Depois vem a declaração da coisa. Depois vem o sentimento da coisa. E só então a coisa se materializa. Mas a maioria das pessoas faz o contrário. Elas esperam ver para crer, esperam tocar para sentir, esperam receber para agradecer. E por isso vivem sempre reagindo à realidade ao invés de criando a realidade. Deixa eu te contar uma história real que ilustra perfeitamente esse princípio em ação. Tem uma mulher chamada Eliane que vivia uma situação financeira desesperadora. Ela estava afundada em dívidas, sem renda estável, recebendo ligações de cobrança todos os dias, sentindo aquele aperto no peito constante de quem não sabe como vai pagar as contas do mês. Ela orava, ela pedia, ela jejuava, mas a situação só piorava. Até que um dia, ela ouviu uma pregação sobre Romanos 4,17. E quando o pregador explicou o versículo, algo dentro dela despertou. Não foi uma emoção superficial, foi um espiritual profundo. Ela entendeu que tinha estado orando errado a vida inteira. Ela tinha estado pedindo como mendiga ao invés de declarando como herdeira. Ela tinha estado esperando ao invés de chamando. Então, ela voltou para casa e fez algo que muita gente chamaria de loucura.
Ela pegou todos os boletos atrasados que tinha, montou uma pasta organizada e em cada boleto ela carimbou com caneta vermelha a palavra pago, em nome de Jesus. Ela não tinha o dinheiro, não tinha de onde tirar, não tinha nenhum sinal de que a situação ia mudar. Mas ela decidiu agir no princípio de Romanos 4,17. Ela decidiu chamar aquelas contas como pagas antes de estarem pagas. E não foi só isso. Todos os dias ela abria aquela pasta, olhava os boletos carimbados e agradecia a Deus, como se o dinheiro já tivesse entrado. Ela sentia a gratidão. Ela vivia a emoção da vitória. Ela se via livre das dívidas mesmo ainda estando endividada. E algo começou a mudar. Não foi no externo primeiro, foi no interno. Uma paz profunda começou a tomar conta dela. A ansiedade foi embora, o desespero sumiu. Ela já se sentia próspera por dentro, mesmo ainda não tendo nada por fora. E aí veio o milagre. Menos de 2 meses, portas que estavam fechadas há anos se abriram como nunca. Oportunidades de trabalho surgiram do nada. Dinheiro começou a entrar por caminhos que ela nem imaginava. E em poucos meses, todas aquelas contas foram pagas de verdade. Mas o que ela entendeu foi isso. O dinheiro não veio primeiro, a vibração veio primeiro, a consciência de prosperidade veio primeiro. E quando a vibração mudou, a realidade externa não teve escolha a não ser mudar junto. Porque é assim que funciona. Esperar é declarar ausência. Pedir desesperadamente é afirmar que você não tem. Chamar como se já fosse seu, agradecer antes de receber, viver a emoção da conquista antes da conquista acontecer, isso é alinhar sua frequência com a frequência da manifestação. E quando você vibra na frequência daquilo que deseja, você se torna irresistível para aquilo. Agora vem outro ponto crucial que eu preciso te explicar. Esse princípio não se aplica apenas a dinheiro. Ele se aplica a todas as áreas da vida. Saúde, relacionamentos, propósito, cura emocional, libertação espiritual, tudo. Porque Romanos 4,17 não é sobre finanças, é sobre o funcionamento da fé. Tem um vendedor chamado Anderson que vivia estagnado profissionalmente há anos. Ele trabalhava duro, se esforçava, mas as metas nunca batiam. A renda nunca aumentava. Ele estava preso num ciclo de mediocridade que não conseguia romper. Até que um dia, sozinho dentro de uma igreja vazia, ele abriu a Bíblia e caiu exatamente em Romanos 4,17. Ele leu o versículo como se fosse a primeira vez, e ele entendeu algo que ninguém tinha explicado para ele. Deus não estava esperando ele melhorar para abençoar. Deus estava esperando ele crer como já abençoado para manifestar a bênção. Ali mesmo, ainda sentado naquele banco da igreja, Anderson tomou uma decisão. Ele ia começar a viver diferente. Ele criou um ritual simples, mas poderoso. Todos os dias, antes de sair para trabalhar, ele fechava os olhos e visualizava clientes chegando, contratos sendo fechados, metas sendo batidas, conta bancária cheia. Mas o mais importante, ele não só via, ele sentia. Ele sentia a alegria de bater a meta. Ele sentia a gratidão pelo sucesso. Ele sentia a confiança de um homem próspero. E ele tratava aquela visualização não como desejo futuro, mas como realidade presente no invisível que estava prestes a se tornar visível. Em 2 meses, a renda dele triplicou. Não porque o mercado mudou, não porque ele aprendeu uma técnica nova de vendas, mas porque ele mudou sua identidade vibracional. Ele deixou de ser um vendedor que esperava resultados e se tornou um vendedor que chamava resultados. Ele parou de ser efeito e passou a ser causa. E aqui está o segredo que a maioria das pessoas não entende. Você não manifesta aquilo que você deseja. Você manifesta aquilo que você acredita já ser seu. Desejo é futuro. Crença é presente. E o universo, o campo,
quântico Deus, seja qual for o nome que você dê, só responde ao presente. Só responde à sua frequência agora. Não responde ao que você quer ter. Responde ao que você já se sente sendo. Por isso, tantas afirmações não funcionam. Porque não adianta você dizer, eu sou próspero, se enquanto fala isso, todo o seu ser está vibrando falta. Não adianta decretar abundância se você sente escassez. Não adianta declarar cura se você se identifica com a doença. As palavras têm poder, sim, mas a vibração tem muito mais. E quando sua vibração não está alinhada com suas palavras se tornam apenas barulho sem frequência. Romanos 4,17 ensina que Deus não chama as coisas quando elas começam a dar sinais. Ele chama quando não há sinal algum. Ele chama no vazio. Ele chama na escuridão. Ele chama no impossível. E é exatamente por isso que a coisa passa a existir. Porque ele trata como real antes de ser real. Ele sente como feito antes de estar feito. Ele vive no fim desde o começo. E você, que foi feito à imagem e semelhança dele, carrega essa mesma capacidade. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer para ver. Você não precisa sentir para declarar. Você precisa declarar para sentir. Você não precisa ter para agradecer. Você precisa agradecer para ter. Essa é a inversão que muda tudo. Joe Dispenza, um dos neurocientistas mais respeitados da atualidade, explica assim: intenção clara somada à emoção elevada cria o campo onde o milagre deixa de ser acaso e passa a ser inevitabilidade. A intenção é a direção, a emoção é o combustível. E quando você junta os dois, você cria uma assinatura energética tão poderosa que o campo quântico não tem outra opção a não ser reorganizar a matéria para corresponder à sua frequência. Isso não é magia. Isso é espiritualidade científica. É fé inteligente. É o que a Bíblia sempre ensinou, mas que foi distorcido por religiões que ensinaram as pessoas a serem passivas, a serem reféns das circunstâncias, a esperarem que Deus fizesse tudo enquanto elas não faziam nada. Mas Deus já fez tudo, Ele já proveu tudo, Ele já liberou tudo. O que falta é você se alinhar com aquilo que já está pronto no espiritual para que possa se manifestar no natural. Tem uma mulher chamada Sandra que enfrentou um diagnóstico devastador. Os médicos disseram que a doença dela era incurável, que ela tinha poucos meses de vida, que não havia mais o que fazer. Mas Sandra se recusou a aceitar aquele decreto, não porque ela fosse arrogante ou negasse a realidade médica, mas porque ela entendeu que existe uma realidade superior à realidade médica. Existe uma realidade espiritual onde a cura já existe, onde o corpo perfeito já está formado, onde a saúde plena já é real. Então, todos os dias, várias vezes ao dia, Sandra colocava a mão no peito e fazia: "Obrigada, Pai, porque meu corpo já está completamente saudável." Ela não pedia cura, ela agradecia pela cura, ela não implorava, ela reconhecia. Ela tratava a saúde não como algo a conquistar, mas como algo já conquistado, que estava apenas se materializando. 90 dias depois, ela voltou ao médico para fazer novos exames, e quando os resultados saíram, os médicos não conseguiam acreditar. Todos os marcadores da doença tinham zerado. O corpo dela estava completamente limpo. Os médicos chamaram de remissão espontânea, de milagre inexplicável. Mas Sandra sabia exatamente o que tinha acontecido. Ela tinha aplicado Romanos 4,17. Ela tinha chamado seu corpo saudável quando ele ainda estava doente. E o corpo, que é inteligente e obediente à consciência, respondeu: "Isso é coerência vibracional. Isso é a fé que Jesus disse que move montanhas. Não é a fé que torce, é a fé que sabe, não é a fé que espera, é a fé que reconhece, não é a fé que pede permissão, é a fé que toma posse."
E agora eu preciso te falar sobre o ponto mais esquecido, mais negligenciado e mais revolucionário de todo esse princípio. Você não chama como um pedinte, você chama como um herdeiro. Essa é a diferença que muda absolutamente tudo. Pedintes imploram, herdeiros ativam, pedintes esperam misericórdia, herdeiros reivindicam herança. Pedintes têm medo de serem rejeitados. Herdeiros sabem que tudo já lhes pertence por direito. E quando você entende que você não é um mendigo espiritual, mas um filho do rei, um herdeiro do reino, alguém que carrega DNA divino, sua forma de orar muda completamente. Você para de suplicar e começa a decretar. Você para de negociar com Deus e começa a concordar com Deus. Você para de tentar convencer o Pai a te dar algo e passa a simplesmente receber aquilo que ele já liberou antes da fundação do mundo. Napoleon Hill, que eu mencionei antes, disse algo profundo. Riqueza começa como um estado de consciência. Não começa no banco, não começa no trabalho, não começa na herança material. Começa na mente, começa no espírito, começa na vibração. E esse estado de consciência não é um dia eu vou ter, é meu, já existe, já está feito, já foi decretado, agora é só questão de tempo até se manifestar. Quando você vive nesse estado, você não fica ansioso, você não fica desesperado, você não fica checando o externo a cada segundo, você descansa, você tem paz. Você flui, porque você sabe que a semente já foi plantada no invisível e é apenas questão de tempo até brotar no visível. Tem uma mulher chamada Juliana que sonhava em abrir a própria empresa, mas não tinha capital, não tinha experiência como empreendedora, não tinha contatos no mercado. Tudo gritava que era impossível, mas ela entendeu Romanos 4,17. Então ela começou a agir como se a empresa já existisse. Ela criou o nome, criou logo, criou cartão de visita, montou apresentação, criou conta de e-mail corporativo, tudo antes de ter um cliente sequer. As pessoas ao redor achavam que ela tinha enlouquecido. Mas ela estava aplicando o princípio da fé criadora. Ela estava chamando sua empresa à existência. E em 6 meses, aquela empresa que era só vibração se tornou realidade sólida. Hoje ela tem equipe, escritório, clientes, faturamento. Mas tudo começou quando ela decidiu viver como se já tivesse antes de ter. Tem um homem chamado Carlos que perdeu tudo numa crise financeira brutal. Perdeu empresa, perdeu casa, perdeu carro, perdeu confiança. Ele estava destruído por dentro. Mas um dia, no fundo do poço, alguém compartilhou com ele sobre Romanos 4,17. E algo nele despertou. Ele percebeu que tinha estado focando na perda, ao invés de focar na reconstrução. Tinha estado chorando o passado ao invés de chamando o futuro. Então ele mudou. Começou a se ver próspero de novo, começou a se vestir como próspero mesmo sem ter dinheiro, começou a falar como próspero mesmo ainda endividado, começou a agradecer pela restauração antes da restauração chegar. E em menos de 1 ano ele reconstruiu tudo o que tinha perdido, mas reconstruiu melhor, maior, mais sólido, porque dessa vez ele não estava construindo apenas no externo. Ele estava construindo primeiro no interno. Agora eu quero te dar um exercício prático, algo que você pode fazer hoje mesmo para começar a ativar esse código de Romanos 4,17 na sua vida. Isso não é teoria. Isso é aplicação. E a aplicação é o que transforma conhecimento em resultado. Hoje, quando você terminar de assistir esse vídeo, eu quero que você pare diante de um espelho. Não um espelho qualquer, o espelho do seu banheiro, do seu quarto, onde você estiver. E eu quero que você olhe profundamente nos seus próprios olhos, sem fugir, sem julgar, sem vergonha, sem pressa. Apenas olhe. E depois de respirar fundo 3 vezes, conectando com seu eu mais profundo, eu quero que você declare em voz alta, com convicção total:
com autoridade espiritual, com firmeza de quem sabe quem é. Eu chamo as coisas que não são como se já fossem, porque eu carrego em mim o Espírito do Criador. Eu não sou vítima das circunstâncias. Eu sou criador de realidades. Eu não espero o milagre. Eu decreto o milagre. Eu não peço prosperidade. Eu reconheço prosperidade, porque tudo que o Pai tem já é meu. Depois de declarar isso, pegue um papel e escreva essa mesma frase. Coloque em um lugar onde você vai ver todos os dias, pelos próximos 7 dias. Pode ser na porta do guarda-roupa, no espelho do banheiro, na cabeceira da cama, na geladeira, onde você quiser. Mas tem que ser um lugar onde seus olhos vão pousar todos os dias. E durante esses 7 dias, toda vez que você ler essa frase, não leia com pressa. Não leia mecanicamente. Leia sentindo, acreditando. Leia como se fosse a verdade mais profunda do universo. Porque é. Deixe que essa frequência reprograme sua identidade. Deixe que essa declaração desconstrua anos de mentalidade de escassez, de vitimismo, de impotência. Porque quando você aprende a chamar, você deixa de ser efeito e passa a ser causa. Você deixa de ser vítima e passa a ser criador. Você deixa de reagir à vida e passa a criar a vida. Você deixa de pedir permissão para o mundo e passa a decretar sua vontade alinhada com a vontade divina. Esse é o segredo que mudou a vida de Abraão, de Sara, de Moisés, de Davi, de Esther, de Paulo. Esse é o segredo que mudou a vida de todos os gigantes da fé que você lê na Bíblia. Eles não eram especiais, eles não tinham superpoderes, eles apenas entenderam como Deus opera e decidiram operar da mesma forma. E agora é a sua vez, chegou a sua hora. O momento de parar de ser plateia e entrar no palco. O momento de parar de assistir milagres acontecerem na vida dos outros e começar a viver seus próprios milagres. O momento de sair da passividade religiosa e entrar na criatividade espiritual. Romanos 4:17. Não é mais um bonito para você decorar. É o portal onde a vibração se torna matéria. É o lugar onde o invisível se curva diante de quem acredita como Deus acredita. É a chave que abre portas que estavam trancadas há gerações. E você tem essa chave agora. A pergunta não é mais se você pode. A pergunta é, você vai? Você vai aplicar? Você vai viver isso ou vai apenas assistir mais? Um vídeo inspirador e continuar igual? Porque inspiração sem aplicação é apenas entretenimento. Conhecimento sem prática é apenas informação. Mas quando você pega o que aprendeu aqui e decide viver isso, quando você transforma esse princípio em estilo de vida, tudo muda. Sua realidade não tem escolha a não ser mudar junto com você. Se esse vídeo tocou algo profundo em você, se você sentiu que isso não chegou até você por acaso, se você sabe que essa mensagem era exatamente o que você precisava ouvir hoje, então eu quero te pedir algo. Se inscreva agora no canal Atrair Prosperidade. Ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo que vai continuar elevando sua consciência, expandindo sua fé e transformando sua realidade. E tem mais. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que precisa despertar para essa verdade. Pode ser um amigo, um familiar, alguém que está passando por dificuldades, alguém que está desanimado, alguém que perdeu a esperança. Mande para essa pessoa, porque quando você compartilha luz, você multiplica a luz. E quanto mais pessoas entenderem como a fé realmente funciona, mais o reino de Deus se manifesta na terra. E aqui nos comentários, eu quero que você faça algo poderoso. Me conta qual área da sua vida você vai começar a chamar como se já fosse sua. É prosperidade financeira? É cura física? É restauração de relacionamento? É propósito profissional? É libertação emocional? Escreve aqui. Declara aqui.
porque quando você declara publicamente, você está ativando o princípio de Romanos 4,17 de forma ainda mais potente. Lembra do que eu te falei no começo desse vídeo? Chamar as coisas que não são como se já fossem. Então chama aqui nos comentários. Declara, reconhece, agradece antecipadamente e vigia o que vai acontecer na sua vida nos próximos dias e semanas. Porque esse não é apenas mais um vídeo de motivação. Isso aqui é ativação espiritual. É despertar de consciência. É revelação de verdade que estava escondida dentro de você, esperando ser lembrada. Você não aprendeu nada novo hoje. Você apenas se lembrou de quem você sempre foi. Imagem e semelhança do Criador, herdeiro do reino, portador de autoridade espiritual, co-criador de realidades. Agora vai e vive isso. Aplica isso. Decreta isso. Chama as coisas que não são como se já fossem. Trata seu milagre como realidade presente, não como desejo futuro. Sente a gratidão da conquista antes da conquista chegar. Vive na vibração da resposta antes da resposta se manifestar. E quando o milagre vier, e ele vai vir, volta aqui e testemunha. Porque seu testemunho vai acender a fé de outra pessoa que está precisando ver que Deus ainda faz o impossível para quem crê no impossível. Romanos 4,17. O portal onde a vibração se torna matéria. O código onde o invisível se curva para quem acredita como Deus acredita. A chave que estava na sua mão o tempo todo esperando você ter coragem de tirar a fechadura. Obrigado por assistir até aqui. Obrigado por fazer parte dessa comunidade que está redescobrindo o verdadeiro poder da fé. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue atraindo prosperidade. Porque esse é o seu destino, essa é a sua herança, esse é o decreto que foi estabelecido sobre você desde você nascer. Que a graça de Deus te acompanhe, que a sabedoria divina te guie e que Romanos 4,17 se torne a realidade mais viva da sua jornada. Até a próxima.